começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. E eu sou o Frederico Amorim. E agora só nós dois, só né, Fred? Dois! O último episódio que tem só duas pessoas falando é você e o João de ITB, né? Um episódio lendário, né? Que é o melhor episódio do TDC. Quem não viu, ITB, que é o episódio número 10. Mas hoje a gente tá aqui para falar de tuberculose, né, Fredão? Exatamente. Como tuberculose tem várias manifestações, dá pra falar muita coisa. Fala assim, ó, todo ano, o episódio de tuberculose TDC do ano, acho que dá pra gente ter essa meta, né? Boa. Porque tem muita coisa pra falar. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de tuberculose pulmonar, né, Fred? Exatamente. A gente não vai falar sobre TB latente, nem sobre TB extrapulmonar. Ok. E nem de tratamento, né? Vamos tentar focar no antes do tratamento, certo? Diagnóstico, né? O diagnóstico. E a gente pediu para o pessoal mandar uns áudios pra gente aí para ajudar no episódio. Pra gente não se sentir tão sozinho, né, Fred? Oh. É uma coisa pra acolher a gente aí, né? Pô, cara, eu achei que eu era suficiente. Você é. Cara, só uma coisa, antes da gente começar a falar do episódio, esmiuçar o que a gente vai falar. Queria só trazer que tuberculose é uma doença muito doida, que pesquisando pra esse episódio, tem relato de TB de 3.000 anos antes de Cristo. Meu Achado Deus. em múmias achados compatível com tuberculose. Deve de uma caverninha assim? Como é que é? Exato. E parece que tinha sinais de abscesso de pessoas com caverna pulmonar. Meu Deus. Essa é a vibe, sabe? E ao mesmo tempo tem no Peru também, há 1.000 anos antes de Cristo, achados de compatíveis com tuberculose em múmias. Top. Então assim, ó, uma doença disseminada, tá em todo canto e que cabia logo um episódio TDC e eu acho que até demorou pra acontecer. Cara, você falando de história TB, o que eu lembro, não sei se você lembra disso, do Manuel Bandeira com tuberculose. Aquela ideia que ele foi diagnosticado com tuberculose na infância ou na adolescência, sei lá, uma história dessa. E ele tinha um poema pra isso, lembra? Eu não só lembro, Fred, como tá separado aqui no meu computador, porque tem uma parte do episódio que eu vou trazer isso. Diga 33, diga 33. Não, spoiler, vamos lá. Só falta dançar um tango argentino. Isso, exato. O TDC também é cultura, né? Exato. E aí, ó, pessoal, o episódio de hoje a gente vai tentar dividir nas seguintes partes, tá, Fred? Então a gente vai começar falando sobre quem tem mais chance de pegar tuberculose. Beleza. E quais são as manifestações que geralmente apresenta, né? O batidão. É aquela coisa que a gente sempre fala de probabilidade pré-teste, na avaliação diagnóstica. Quando a gente avalia quem pode ter TB, a gente tá fazendo isso, né? Avaliando a probabilidade pré-teste do paciente. Perfeito. E aí depois a gente vai para os exames complementares. E aí a gente começa primeiro com os inespecíficos, assim, exame de sangue, imagem, o que pode me ajudar. Tomozinha, rádio. Pronto. E depois a gente vai para os exames específicos. Fechou. Que aí é a loucura, né? Que aí é a parte boa do episódio, né? Loucura infectológica. Que é a parte do Fred. Essa é a parte boa do episódio. Certo. Então vamos começar, Fred? Bora. Acho que o primeiro ponto, assim, é falar que a tuberculose, ela tem alguns caminhos que pode chegar em você, né? Legal. Todo aquele papo que é uma doença transmitida pelo aerosol e tudo mais. E aí, a pessoa, quando ela entra em contato com a tuberculose, ela pode acontecer 3 coisas. Legal. Uma, ela se livrar completamente da micobactéria e destruir. Legal. Ela pode ficar com aquela tuberculose paradinha ali nela, quieta, que é o que a gente chama de TB latente, e que tem alguns cenários da nossa prática que é importante, mas que não é o tema do episódio de hoje. E tem o tema do episódio de hoje, que é quando a pessoa manifesta a doença. Legal. Seja de cara ou, num segundo momento, ela estava com a TB latente e manifestou a doença. Perfeito. E aí tem uma estimativa que 10% das pessoas infectadas por tuberculose vão manifestar sintomas, né? 5% nos primeiros 5 anos, 5% depois de 5 anos. O que nem é muito, né? Se você pensar bem, 10% das pessoas que têm contato, né? Ao mesmo tempo a carga é muito grande de doença, né? Ela é muito... Sim, a doença em si... Ela tá espalhada pelo todo canto, né? No Brasil, todo mundo é um potencial tuberculoso, né? Exato. E é legal que você falou isso do Brasil... Porque tuberculose é uma doença que a epidemiologia é muito importante, né? No Brasil a gente não pensa tanto nisso, mas se você for ler relato de caso, tipo New England, Lancet, etc., eles sempre, quando vão falar de tuberculose, eles comentam do histórico do paciente, porque em alguns locais ela é muito prevalente, em alguns locais não. Então isso vai mudar muito a probabilidade de um paciente sintomático respiratório ter TB ou não. Então é uma doença que no Brasil... ela é muito importante, mas que talvez em outros países não seja. Por isso que eles sempre comentam de paciente viajante, foi para a Índia, blá, 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 blá. Legal você mencionar isso, Fred, porque é bom ressaltar que os materiais brasileiros são muito bons sobre isso, né? Já que é uma doença muito nossa. Tem um manual do Ministério da Saúde
que é a segunda edição. Foi lançado em 2018 e publicado em 2019, então você pode encontrar... Tem um rolo desse aí, né? Você pode encontrar como 2018 e 2019, mas é a segunda edição e ela é muito completa, tem muita informação bacana. Tá? Acho que se a pessoa quiser um local para ler TB, esse é o local. Eu acho também. A gente vai trazer coisa de outros locais, mas esse aqui o material tá muito bom. Ele explica história natural, como diagnostica, como trata, como controla, vacina. Cara, é muita coisa. E aí dentro do Brasil, os estados que mais têm diagnóstico de tuberculose por habitante vai ser Rio de Janeiro e Amazonas, né? Tá. Então, mas como eu falei, no Brasil inteiro todo mundo tem um potencial para ter tuberculose, não dá para deixar de pensar. Isso, é diferente daquelas outras doenças, né? Tipo Chagas, que eu vou pensar assim, ele é de tal local, então talvez ele tenha, não tenha. Tuberculose eu posso pensar no Brasil todo, né? E aí saindo dos países, estados, falando um pouquinho mais sobre cada pessoa, né? Então, quem vai ter tuberculose, né? Características Exato. Individuais, né? Pronto. E aí assim, a gente consegue dividir em 2 grupos, tá? Beleza. Um que é causado porque o hospedeiro é suscetível à tuberculose. Legal. E o outro é porque o ambiente que ele tá aumenta a exposição dele à micobactéria. Top. Tá? Essa divisão é boa. E aí, falando do ambiente primeiro, a gente consegue ressaltar as pessoas vivendo em situação de rua têm um risco maior de 56 vezes de manifestar tuberculose. Cara, isso é muito absurdo. 56 vezes do que a população em geral. Muito absurdo. E as pessoas privadas de liberdade também, 28 vezes. Olha esses números. É muito. Cara, é algo grotesco quando porque você é vê vezes, assim. né? É. E aí, falando do suscetível, sobre a pessoa que é suscetível à tuberculose, o grande chamariz é o paciente HIV, né? Boa. Tem a máxima do HIV, que HIV puxa a tuberculose e tuberculose puxa HIV. Tá. Fez um diagnóstico de HIV, você vai ter que ir atrás da tuberculose. Se fez diagnóstico de tuberculose, você vai ter que ir atrás do HIV. Perfeito. E aí tem uma coisa recente também, que aumenta o risco da pessoa ser suscetível, que é as pessoas que utilizaram os inibidores de TNF, né? Os imunobiológicos, os MABs da vida, né? Infliximab, adalimumab. Para começar esse remédio, se faz um rastreio de TB latente justamente para não manifestar a tuberculose, mas é uma imunossupressão importante, né? Porque a tuberculose é um bicho vingativo, né? Por quê? Porque assim, ó, ele entra no seu corpo, uma parte já é destruída, outro vai ser atacado por macrófago, vai fazer um granuloma justamente para você não sair dali, vai necrosar para acabar com o seu oxigênio e ele fica quieto na dele pensando assim, ó, não, a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. E aí quando faz o inibidor de TNF, ou pega HIV, ou pega alguma outra coisa, ela fala assim, não, agora a minha hora chegou, a minha vez, tá? É um bicho vingativo. Cara, pra mim granuloma é tipo assim, você abrir uma gaveta, viu uma barata, não sabe o que fazer, você só fecha a gaveta e espera que ela morre ali. Assim. Entendi. Isso é granuloma. Essa é a maneira como o corpo lida com as coisas, deixando pro outro dia, né? Deixa ali fechadinho. Sabe quando você fala assim, não, esse problema eu vou lidar amanhã com isso? Tipo o Pedro do futuro lida com esse? Isso é o granuloma, né? Mas isso é legal que você falou, Pedrão, porque tem algumas partes da resposta imunológica à tuberculose que a gente já sabe. Tá. E aí eu achei interessante três partes específicas da resposta imunológica que tem a ver com tuberculose. Ele é muito dependente dos linfócitos CD4. Por isso, pacientes que têm HIV têm mais risco de ter tuberculose. Entendi. Ela também é dependente na formação do granuloma do TNF-alfa. Por isso, pacientes que usam inibidores de TNF-alfa têm mais risco de ter tuberculose. E por último, ela é dependente de um eixo nosso, que é o eixo interferon gama e interleucina 12. Tem algumas pessoas que têm esse eixo suprimido na infância, dando origem a algumas imunodeficiências que dão maior suscetibilidade a infecções por micobactérias. A gente já comentou sobre isso no episódio 23 de FOI. Top, cara, episódio bom, hein? Top, esse episódio é bom. Beleza, Pedro, então a gente já comentou das pessoas que têm mais chance de TTB, dos locais onde tem mais chance de TTB, mas o que essas pessoas vão se manifestar? Acho que essa é uma grande dúvida. A gente tem aquela ideia de tosse 2-3 semanas. E aí, Pedrão? Eu acho que a gente pode falar de TB como uma tétrade. Meu Deus. A gente tem muita tríade na medicina, muita. A gente ama a tríade na medicina. Tem umas pêntades. Tem pêntade de Raynaud, né? Mas acho que a gente pode falar da tuberculose como uma tétrade. Tá. Principalmente a TB pulmonar, como tosse, febre, sudorese noturna e perda de peso. Beleza. Eu acho que esses são os 4 sintomas principais, os principais curtes vão estar girando sempre nesses sintomas. Acho que só uma coisa que eu queria comentar sobre cada uma delas, assim, de maneira rápida. Primeiro, a tosse pode ser de qualquer tipo,
pode ser seca, pode ser produtiva, pode ser com sangue, tá bem? Que é a clássica história da hemoptise, né? Febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos. Uma vida que poderia ser e não foi. Isso, pronto. Não era aqui que eu ia falar do Manuel Bandeira, mas tudo bem. Uhum. O que eu queria falar aqui, Fred, vai ser um episódio quase de curiosidades, né? Mas vamos tentar falar pouco. Trivia. Porque a hemoptise é um sintoma tão importante para a tuberculose que foi baseado nela que o pessoal antes tratava a tuberculose com sangria, né? Porque ele falava assim, ó, se você tá tossindo sangue, é porque você tá com sangue demais no seu corpo, eu preciso tirar um pouco. Meu Deus. Tá? Então o pessoal fazia sangria tipo assim, nessa justificativa. Meu pulmão de sangue. Isso, você tá com o pulmão inundado de sangue, então eu tenho que tirar sangue do seu corpo. É engraçado quantas justificativas as pessoas achavam pra fazer sangria antes, né? E será que a gente não cria umas justificativas na nossa cabeça agora? Quase tanto quanto cloroquina, né? Meu Deus, tá bem, fica aí, vamos lá. Sobre a febre, existe aquele padrão clássico, né, de ser febre vespertina. Isso realmente é descrito, uma febre que geralmente pula amanhã, não tem durante a manhã, vai ter mais à tarde, começo da noite, existe esse padrão de fato. Além da perda de peso e da sudorese. Só acho importante ressaltar que tem um estudo com 175 pessoas, não é muita coisa, né, mas não tem tanto estudo assim com tuberculose, principalmente sintoma, né, Fred? Uhum. Eu que fiquei com essa parte de sintoma, eu tive muito trabalho, essa é real. Porque os estudos de tuberculose hoje giram muito em torno de TB multidroga resistente e diagnóstico de tuberculose. Sim. Você descobrir outras formas de fazer o diagnóstico. Agora, sintomas, assim, as pessoas já deixaram pra lá, né? Mas é legal esse estudo que ele viu que 20% das pessoas não tem nem febre, nem sudorese noturna e nem perda de peso. Porra, 20%? 20%. Então, se você está esperando a pessoa ter febre, a pessoa ter sudorese ou a pessoa perder peso para pensar em tuberculose, tá demorando demais, que isso às vezes pode demorar para aparecer. Tá. A tosse mais prolongada já é o suficiente. Tá. É bom que você posicionou isso, porque às vezes a gente tenta falar assim, não teve tosse, não teve sudorese noturna, então não deve ser TB. Não é essa a imagem, né? É se tiver, vai me chamar mais atenção para TB, mas se eu já estou suspeitando, a ausência desses sintomas não vai me excluir o diagnóstico. Isso mesmo. E tem um outro ponto da tosse, que tosse prolongada já é para pensar em tuberculose. Uhum. Mas não existe um corte bem claro. Tá. Aquele corte que existe de 3 semanas, tossiu por mais de 3 semanas, pensar em TB, isso é na busca ativa do sintomático respiratório. Tá. O que é isso? O sintomático respiratório é a pessoa que tosse por mais de 3 semanas e quando eu vou atrás desse paciente. Então, o agente comunitário de saúde vai batendo de porta em porta e aquele que tossir por mais de 3 semanas ganha um exame para tuberculose. Então, só para entender, Pedrão, o paciente que chega no PS com uma tosse prolongada, eu não tenho esse corte específico. Agora, um paciente que eu estou fazendo uma busca ativa, eu estou rastreando tuberculose, aí sim, aí esse corte fica importante para mim. Isso, a gente não vai aprofundar muito nisso, mas existem várias situações em que tosse por mais de uma semana já é o suficiente. Por exemplo, HIV que tosse por mais de uma semana, já nessa busca ativa, já vale a pena. Então tem várias subpopulações que o corte é reduzido. Que são aquelas mesmas populações que a gente comentou que tem mais risco de ter a doença. Isso, aí é uma tabela diferente. Mas aqui, o paciente nos procurando, tossiu um pouquinho mais, sem um corte bem claro, já vale a pena pensar em tuberculose. Top. E aí essa clínica, principalmente quando ainda não tem perda de peso, né? De febre, tosse, seu pensamento principal vai ser pneumonia, né? Óbvio. Então acho que só vale a pena ressaltar que é comum você fazer esse erro diagnóstico, né? Onde o paciente tem tuberculose, mas você pensou que era pneumonia. Isso é um erro que é ok, né? Vamos dizer assim. É que nem a gente já comentou várias vezes, você pode pegar a primeira semana de tosse de tuberculose, a primeira febre de um linfoma, etc. Né? Eu só acho importante ressaltar que se você, por alguma coisa na história, seja fator de risco, se o paciente se expôs a alguma pessoa com tuberculose, alguma coisa ressaltou tuberculose, você não pode fazer quinolona. Porque é um dos medicamentos que é utilizado no tratamento da tuberculose, e isso vai fazer com que aumente a chance da tuberculose ser multidroga resistente e vai dificultar o seu diagnóstico, onde o paciente vai ter mais dificuldade de ter uma baciloscopia positiva. Top. Então, se tiver alguma coisa pensou em tuberculose, a quinolona para pneumonia não entra. Trata a pneumonia com outra coisa e aí, se não melhorar, vai atrás da tuberculose. E uma última coisa que eu queria mencionar sobre essa parte ainda de epidemiologia e sintomas, que existem alguns fatores associados a atraso do diagnóstico, tá? Esse é um estudo do Rio de Janeiro, que eles viram que existem 3 fatores principais relacionados a atraso do diagnóstico de tuberculose. Legal. O primeiro é tosse, principalmente porque a própria pessoa não valoriza a tosse dela quando não é acompanhada de febre, perda de peso.
Se a gente já falou que o médico não valoriza tanto, o paciente às vezes muito menos, né? É, só uma tossinha que eu tenho às vezes. E aí arrasta, e aí quando vai manifestar os sintomas que ela procura e por isso demora. Boa. Um segundo importante é pacientes desempregados. Eles tendem a demorar mais a procurar o serviço de saúde para resolver os seus sintomas. Tá. E o terceiro que me impactou, Fred, e a culpa também é dos profissionais de saúde, é mulher. Mulher tem um diagnóstico mais tardio de tuberculose. Eu não sei se porque a gente, naquele script da doença, que é como a doença se comporta na nossa cabeça, a gente não pensa em mulher. Pode ser, né? Que a gente pensa sempre no homem com tuberculose, e não na mulher com tuberculose. Sei. Talvez tipo que nem o homem lúpico, assim, né? Pronto, acho que é nessa vibe, né? Então acho que é importante a gente ter um olhar mais aguçado para esses 3 fatores. Tá. E aí vem o nosso primeiro áudio. Um primeiro convidado. Primeiro convidado, que é o grande doutor Iago Jorge. Tem uma pergunta para nós. Manda aí, Iago. Pessoal, tem alguma condição ou alguma doença que pode fazer com que a tuberculose pulmonar se manifeste de uma forma atípica? Não, Iago é foda, né? Ao invés de contribuir para o episódio, vem com pergunta, né? Exato, Vem complicado, né? Dificultou. Eu acho que assim, existem 2 grupos populacionais que pode te complicar nesse diagnóstico. Tá. O primeiro não é bem complicar, porque o idoso, aqui a gente está falando de pessoas acima de 60 anos de idade, Tá. faz menos hemoptise, menos cavitação e menos febre, tá? Mas vai ter a tosse, vai ter a perda de peso, vai ter a fadiga igual o jovem, tá? A ideia é que talvez seja menos florido do que do jovem. Né? Pronto, um pouco menos, mas é bem não é tão importante assim, Tá. tá? E o segundo grupo, e isso vai ajudar a gente, principalmente quando a gente for falar de imagem, é o paciente HIV. Porque esse também, quando tem um CD4 muito reduzido, não faz o quadro bonito de cavitação e tudo mais. Pode ser só um infiltrado inespecífico, um derrame pleural, uma coisa mais simples e que você vai ter mais dificuldade para pensar em tuberculose. Pedrão, o Iago perguntou de manifestações atípicas e tal. E tem alguma manifestação diferente daquela ideia de primária, pós-primária? Como é que é essa história aí? É, isso que eu tô falando é principalmente da pós-primária, né? Que é a TB reativada, certo? Tá. Que é a do adulto, né? A gente tem outras 2 tuberculoses pulmonares, que é a TB primária, que é o primeiro contato que a gente tem com tuberculose, Tá. que a gente pode manifestar sintoma. Às vezes não manifesta, às vezes manifesta. Que pode parecer uma pneumonia clássica, né? Às vezes é só febre. É uma febre que dura 2, 3 semanas e aí pronto, formou o granuloma, não vai ter mais nada. Fechou. Então é uma doença que é mais comum de ter na criança, que é onde a gente tem o primeiro contato com a tuberculose, geralmente. Pensando que isso é Brasil, né? Isso. O Brasil tem muito contato com tuberculose. Se for um cara que é de fora, ele pode ter essa primária quando ele vai em um local que tem muita TB. Pronto. TB primária é febre, geralmente autolimitada e pessoas mais jovens. A terceira forma de tuberculose pulmonar é a miliar, que na real é uma digievolução das outras 2 tuberculoses. Tá. Então a TB, tanto a TB primária quanto a TB pós-primária reativada, ela, se o paciente for muito imunossuprimido, ele pode apresentar a forma miliar, que é aquela forma de disseminação hematogênica, acometendo todo o pulmão, podendo ir para outros órgãos também. Pode fazer hepatite pleno, pode fazer manifestação cutânea. Geralmente é um quadro mais grave, principalmente no adulto e no adolescente. Pô, Pedrão, você falou dos imunocomprometidos, mas também dá muito em criança, né? Daí a importância da BCG, né? Na verdade, a BCG é feita para tentar prevenir esse tipo de apresentação no recém-nascido, né? Que é a forma meningomiliar. Perfeito. Beleza, Pedrão. Então eu já fiz a suspeita de TB, agora eu vou para os exames complementares. Isso. Acho que dá para a gente dividir em 3. Tá. Exames laboratoriais gerais, Tá bem. exames de imagem e exames microbiológicos. O que você acha? Fechou. Fechou? Tá ok. Então vamos pelos gerais primeiro? Gerais é rapidinho, assim, né? Não existe nada muito específico, assim, para tuberculose. Tá. Eu só queria trazer que 15% dos pacientes pode ter PCR normal Tá. e 21% pode ter VHS normal também. Tá. Então não é porque não tá super inflamado que não é tuberculose. Perfeito. Então não vou usar esses 2 parâmetros inflamatórios para me guiar aqui, né? Pronto. E uma coisa, só lembrar que a tuberculose pode fazer SIAD e aí causar uma hiponatremiazinha aí, tá bem? Essa informação é top. Só que às vezes você pesca ali lembrar que a tuberculose pode fazer isso. Top. E indo para exame de imagem, a gente Arroz com feijão da TB, né? Imagem. Raio-X. Massa, né? Massa. E aí a gente tem 2 modos principais, né? Que é raio-X e tomografia. Boa. Tem coisas que vão ser vistas nas duas, né? Então, por exemplo, o raio-X na TB primária, que é aquela TB do primeiro contato, mais da criança,
Pode ver a linfadenopatia, que é característico, tem linfonodomegalia hilar, tá? Pode ver consolidação, e aqui tem aquele truque que é uma consolidação que não necessariamente gosta dos ápices, né? Como a TB reativa, a TB pós-primária gosta. Aqui a TB primária pode pegar todos os lobos, mas tem local que fala de uma preferência pelo lobo médio, né? Legal. Talvez porque o lobo médio tem um sistema linfático maior do que os outros lobos, tá? Então existe essa tendência, mas não é uma coisa que é bem universal esse fato. Essa apresentação vai me confundir totalmente com pneumonia. Exato. Né? Aqui é o momento que você tem que ter cuidado para quando tem uma consolidação em um lobo. Se você tiver algo para tuberculose, cuidado com a quinolona. E pode fazer derrame pleural. 1/3 dessas TB primárias pode fazer derrame pleural. Então, TB primária, que é a TB do primeiro contato, linfonodo, consolidação, que vai te confundir com pneumonia, e derrame pleural. Essas imagens eu posso ver tanto no raio-x quanto na tomo, né? Perfeito. E já na reativa, na pós-primária ou TB secundária, as principais manifestações do raio-x vai ser aquela cavitação clássica e o infiltrado. E aqui sim, gostando muito mais das regiões mais apicais, né? Legal. E aí agora, para falar um pouquinho mais de tomografia, a gente pediu para Joane, uma colega nossa que participou do episódio número 53, de acidose metabólica, para ela ajudar a gente. Na verdade, era para ela estar aqui com a gente, né, Pedro? Exato. E aí, só que ela acabou apresentando alguns sintomas de Covid, ficou na dúvida se tinha ou não tinha, ela preferiu se isolar, mas o convite já tá feito, a Joane daqui a pouco tá aqui de novo com a gente. Boa! A tomografia foi um grande avanço no diagnóstico radiológico da tuberculose, por encontrar alguns dados que vão, talvez, reforçar essa hipótese diagnóstica, ou até mesmo descartar. Tem uma referência legal brasileira que divide a apresentação em algumas formas, como de início, cavitárias, miliares, pseudotumorais, que são as principais. As formas de início são aquelas que têm tênues opacidades, limites imprecisos, e algumas vezes elas vão estar associadas com aquela descrição de árvore em brotamento, que é uma descrição que é muito vista e muito falada, só que não é patognomônica de tuberculose. E é importante saber os diagnósticos diferenciais, que talvez os meninos queiram comentar. Então, interrompendo um pouquinho a Joane aqui, boa. Vamos falar um pouquinho sobre essa árvore em brotamento? Essa é famosa, hein? A árvore em brotamento faz parte dos diagnósticos que estão dentro dos micronódulos pulmonares. Legal. Tá? Que são aqueles nódulos menos de 3 milímetros e que geralmente gosta daquela região subpleural. Não é para você ter presença de nódulo na região ali meio centímetro da pleura. E aí, quando tem presença desses micronódulos, te chama atenção para algumas doenças. E a árvore em brotamento é quando esses nódulos eles fazem um formato de galhos, né? Acho que para ter a ideia disso, o ideal é a pessoa ir na internet procurar árvore em brotamento para ela ter essa imagem na cabeça, que não é tão fácil de visualizar assim isso, né? Não, e é uma coisa que depois que você vê a tomo da árvore em brotamento, você entende o que ele quis dizer. Sim, exato. É uma coisa assim, não, entendi entendi, aqui é o galhozinho, ficou fácil. Exatamente. Tá? E aí o ponto é que a descrição inicial da árvore em brotamento foi relacionada à tuberculose, e aí se tem uma ideia de que quando você vê a árvore em brotamento, eu tenho que isolar o paciente, porque deve ser tuberculose, e meu Deus, que correria. Só que não é bem assim, a gente tem descoberto cada vez mais diagnósticos diferenciais dessa doença, como a Joane comentou. Mas quais exatamente, Pedrão? Aqui, os principais vai ser infeccioso mesmo, tá? E aqui a gente vai ressaltar a própria Mycobacteria tuberculose, mas outras micobactérias pode fazer, aspergillus, citomegalo, tem bastante coisa na parte de infecto que pode fazer. Tá. E a outra grande é a aspiração, tá? Então, se o paciente tem algum fator de risco para aspiração, também lembrar que isso pode fazer. Esse é um diferencial top, né? Do paciente que aspira poder fazer essa imagem também. A gente fica sempre focando em coisas infecciosas, mas coisas não infecciosas também podem dar, né? Não, e dentro das coisas não infecciosas, metástase pode fazer, beleza, tá? E algumas doenças reumatológicas também pode fazer. Artrite reumatoide, Sjögren também pode fazer árvore em brotamento. Ai, meu Deus, essas doenças sempre podem fazer tudo. Coringa, né? Coringa. Toma aqui, coringa, tá? Então assim, pessoal, tuberculose é a principal causa, com certeza. Mas se nada da clínica te convence, ou se o paciente tem fator de risco para outras doenças, não ancore na tuberculose, pense que tem que ser tuberculose porque tem árvore em brotamento. Boa. Acho que essa informação vale muito para aquela árvore em brotamento que foi um achado numa tomografia, num paciente que está com outra suspeita, né? É diferente de um paciente que está com suspeita e eu vejo árvore em brotamento, a outra eu fiz uma tomo por outro motivo e apareceu árvore em brotamento. As formas cavitárias, que é uma das formas mais famosas, ela no geral está associada com consolidação parenquimatosa, tem as cavidades, né, tem uma espessura de maior do que 3 milímetros e o diâmetro da cavidade pode variar.
O que é importante lembrar é que dentro dessas cavidades, no geral, a gente não vai encontrar nenhum nível líquido, ou seja, não tem nenhuma infecção bacteriana associada. E é um grande ponto mesmo de atenção. É aqui, Fred, interrompendo a Joane uma última vez, que eu queria falar do poema do Manuel Bandeira. Porque ele fala aqui, ó, que o médico diz que tem uma escavação no pulmão esquerdo com o pulmão direito infiltrado. Mentira que Pronto, ele dá esse diagnóstico, tá aqui, certo? E uma coisa que é legal... ele refere àquele tratamento antigo de fazer pneumotórax, Isso, né? que é o nome do poema. E, nossa, o TDC hoje tá assim, ó. Nunca mais o pessoal vai deixar eu e o Fred gravar o episódio sozinho, tá? Mas é o seguinte, só queria ressaltar só uma coisa que a Joane mencionou, que é a espessura da cavitação. Legal. Porque a pessoa, depois de se recuperar da tuberculose, ela pode ficar com a cavitação para sempre, de estimação para ela. Mas a espessura fala a favor de infecção ativa, de doença ativa. Legal. Então, quando você tem uma espessura muito leve, talvez seja só uma coisa do passado. Mas uma coisa mais espessa agora pode ser doença ativa no momento. Só lembrando que essa cavitação pode ser um meio para uma outra infecção por cima da cavitação, né? O mais famoso aí é o aspergiloma, né? Isso. Ela aproveita a cavitação e faz a casa dela, né? Exato, é a aspergilose cavitária, né? Boa. E outros sinais de doença ativa, né, é aquela disseminação broncogênica, né? Que aí adjacente à cavitação você vê toda a parte da árvore bronca acometida pela doença, né? Isso é a disseminação broncogênica. Só uma dúvida que acho que algumas pessoas podem ter é quais são as outras causas para cavitação, né? Então nem tudo que cavita é tuberculose. Certo. Acho que a gente pode dividir em causas infecciosas e não infecciosas, né? Infecciosas, pneumonia necrotizante. Ok. Então, acho que essa é coisa comum, né? Comum. Tá. As outras micobactérias, né? Ok, né? Sempre entra no balaio. Sempre entra. E aí sempre com micobactéria a gente lembra o quê? Fungo, né? Ok, pronto. Fungão sempre pode dar isso também. Além disso, nas não infecciosas, malignidade é uma boa, sempre. Tanto linfoma quanto metástase. Eu acho legal TEP, que necrosa e faz cavitação, né? Meu Deus, essa eu não Às sabia. vezes vem essa bizarrice. A famosa granulomatose de Wegener. Aí pronto, né? Aí você tá vindo já pesado. Posso ficar mais pesado? Sarcoidose. Pronto, tá bom. Vamos parar. As miliares são quando existe uma disseminação linfemática, então vão ter nódulos distribuídos aleatoriamente. E essa apresentação, ela vai ter maior sensibilidade na TC de ser vista e encontrada do que na radiografia. E, por fim, as formas pseudotumorais são aquelas que se apresentam como um nódulo pulmonar, que pode ser único ou múltiplo, ou mesmo como uma massa. E a tomografia vai nos possibilitar de tentar diferenciar, ver outros comprometimentos, se tem uma associação de apresentações ou não. E aqui ela fechou o áudio dela com a miliar, né? Acho que é bacana a gente trazer isso. A gente já mencionou então que pode ser depois da primária ou depois da secundária, pós, que é a mesma coisa de pós-primária, né? Lembrando que o padrão miliar também tem os diagnósticos diferenciais, agora um pouquinho mais raro, mas também pode acontecer. Tá. Principalmente histoplasmose miliar, sarcoidose miliar, mas talvez o principal aí na jogada é o carcinoma broncoalveolar, né? E aqui, como a tuberculose miliar geralmente não é bacilífera, o diagnóstico às vezes só pode ser feito pela biópsia, né? Aí vai ajudar a diferenciar essas 4. Boa. Tuberculose, histoplasmose, sarcoidose e câncer. Boa. Então agora a gente já falou de imagem, a gente também falou um pouquinho dos não específicos. Bora pra microbio, né? Bora, né? Vamos fechar o diagnóstico agora, né? É isso que você quer, né? Isso. Então, eu acho que dá para dividir em 3 grandes exames para tuberculose. Tá. A gente tem a baciloscopia. Velha guerreira. Os testes rápidos moleculares, também conhecidos como TRM. Tá, coisa de gente jovem. E por último, a cultura. Que aí é inegável, né? Pronto. Aqui vai bater o martelo. Então, acho que a gente podia começar pela baciloscopia, né? Tá, ok. Então, acho que a baciloscopia é só lembrar que ela tem outros nomes aí, né? Tem um local que chama de BK, BAR. Eu gosto do bar. Bar. Vou pedir um bar pro paciente. Pedrão, você tem uma ideia de como é que é esse exame visualmente, assim, não? O que eu sei é o seguinte, Fred. Acho que não vai ser a visão do infecto, né? Vai ser uma visão mais simples, assim. Top. Você joga tinta em toda a amostra, uma tinta vermelha, e aí depois você tenta limpar essa tinta com um material álcool ácido. E aí, como o BAR, o bacilo, ele é álcool ácido resistente, a tinta fica grudada. A tinta não é lavada, ela fica lá. E aí o bacilo fica todo vermelho quando você busca ele. Se você vê um bacilo vermelho, você tá vendo um bacilo que é álcool ácido resistente. Top. E aí, a gente vai ter o nosso terceiro convidado da noite aqui desse talk show maluco,
que vai ser o Rafa. O Rafa quis comentar um pouquinho aqui. Fala aí, Rafa. Para encontrar a Mycobacterium tuberculosis, o teste mais fácil, mais acessível que tem é a pesquisa pelo BAR, pelo BAR. Esse teste não é específico para tuberculose. Existem outras bactérias que têm o mesmo aspecto nesse exame. Mas como a tuberculose é muito frequente, se a gente tem uma probabilidade grande do paciente ter, e esse exame vier positivo, a gente a princípio vai achar que é um quadro de tuberculose. Por que eu estou falando isso? Ele não é um teste muito sensível, então a gente vai precisar de mais de uma amostra, uma só, muito difícil de funcionar, vai ter que repetir, e se vier positivo, a gente vai fechar o diagnóstico de tuberculose se o paciente tiver um quadro clínico ou radiológico compatível. Esse parece ser muito aqui aquelas notas que o Rafa tem no Evernote dele, aquelas famosas notas do Evernote do Rafa, né? Que ele fica enlouquecido no meio do episódio puxando as notas, né? Mas isso que ele falou é interessante porque, ele falou da sensibilidade das amostras, né? Então o que a gente tem, e aí é uma dúvida também que fica, é assim, quantas amostras a gente colhe? Tá, entendi. 2 amostras, 3 amostras, uma amostra só, e por que tem essa sacada das amostras? Na primeira amostra, a gente tem uma sensibilidade aí de 50% a 60%. Nossa, baixo. Baixo. Se eu coleto uma segunda amostra, o aumento em sensibilidade é de 11%. E a da terceira amostra é de 2% a 5%. Então tem locais que consideram que talvez essa terceira amostra não vai me dar um aumento de sensibilidade tão grande para valer o esforço de fazer. A esperança, né? A esperança, não, mas na terceira vai dar, né? Exato. E aí até, se você for pegar o Ministério da Saúde, a recomendação é de fazer 2 amostras só. Então a ideia é assim, a segunda amostra tem um aumento ok de sensibilidade em relação à primeira, e a terceira amostra já é um aumento menor. Então ele falou assim, não é tão específica para tuberculose, exatamente, porque outras micobactérias também podem aparecer nesse exame. Ok. Assim como algumas primas aí, né, que é Nocardia, Rhodococcus e Actinomyces. Ó as loucuras. Meu Deus, tá. Esses micro-organismos são bem mais raros que tuberculose. Por isso que fica essa ideia de veio positiva, minha primeira suspeita de longe é a tuberculose. Mas realmente ele não é 100% específico para tuberculose. A gente tem uma especificidade aí de 90% para cima. Nocardia, que é aquela doença que dá um monte de nódulo, né? É muito nódulo. Eu lembro de nocardia, de nódulo, né? N-O-N-O. Boa! E Rhodococcus é do cavalo, né? Eu sei que tem muita associação com cavalo. Você que gosta dessa epidemiologia com animais, né, Fred? Você que já trouxe parto de ruminantes, já trouxe essas coisas assim, salmão. Lembrando que o BAR pode ser feito em outros locais, né? Então, na verdade, em qualquer amostra que você quiser avaliar a tuberculose, você pode fazer o BAR. Então, você pode tentar fazer em biópsia, em líquor, em urina, etc. Só que a chance maior de você encontrar realmente vai ser no escarro, né? Escarro ou qualquer lavado brônquico, etc. Show. Um negócio legal sobre o BAR é que a gente fica pensando, como é que eu aumento o rendimento, né? Existe toda uma técnica que tem que ser ensinado ao paciente para ele fazer. Isso tem que ser feito de maneira que ele não exponha as pessoas que estão próximas ali dele também. E quando ele coletar, a gente vai orientar ele a voltar no dia seguinte de manhã para coletar o primeiro escarro da manhã, que seria um escarro ali mais grosso, que tem mais chance da gente encontrar a bactéria. Isso é algo interessante, porque muita gente fala para o paciente voltar no dia seguinte e não coleta de cara no primeiro contato com o paciente. E aí talvez você possa até perder o segmento dele, porque ele não voltaria no dia seguinte. Então, o que o manual de tuberculose fala é justamente isso. Você tem a suspeita clínico-radiológica, você pede para o paciente coletar naquele momento e voltar no dia seguinte de manhã para coletar o primeiro escarro do dia. Então, só revisando o que o Rafa falou, encontrou o paciente, naquele momento que você encontrou o paciente, você vai fazer a coleta da amostra. Isso pode ser 5 da tarde, 8 da noite, 10 da noite, que seja. E aí depois você coleta a da manhã do dia seguinte. Entendi. A ideia de coleta da manhã é porque a amostra da manhã tem uma chance 12% maior de vir positiva do que a amostra de outro horário. Então, é quase a porcentagem que ganha de você coletar uma segunda vez, né?
Então, o próximo exame diagnóstico é o que é conhecido como teste rápido molecular. Não é bem por isso que ele é conhecido, né? Depende de onde você faz faculdade, onde você faz residência. Tá. Então, em alguns lugares ele é conhecido como TRMTB, mas em alguns lugares ele é conhecido como Gene Expert. Isso. Então, o que é isso? Na verdade, o teste rápido molecular eu faço por PCR. Tá bem. Que não é o PCR... Proteínas reativas. Exato. É a reação de cadeia de polimerase. E a ideia é que é um teste que eu consigo identificar o DNA da tuberculose muito rápido. Então eu consigo identificar em 2 horas, 2 horas e meia. Isso é massa, né? E um dos aparelhos que me permite fazer essa pesquisa se chama Gene Expert. Entendi. Não é sinônimo, então, né? Não é. Gene Expert, na verdade, é um aparelho que... É o que boa da medicina, né? Pronto, é uma famosa metonímia, né? Ah, meu Deus, tá bem. Agora tá bem literário esse... Não. Então, esse, na verdade, é um aparelho que me permite fazer vários PCRs. Eu posso fazer PCR para COVID nesse aparelho, etc. Tá. O que muda é o cartucho. Entendi. E aí tem um cartucho específico para TB. Então a ideia eu consigo um resultado muito rápido para TB e eu consigo pegar uma coisa mais específica para TB, que é o que o Rafa tinha comentado. Que no BAR eu posso ver nocardia, eu posso ver micobactéria na tuberculose, etc. No teste rápido molecular, o Gene Expert, eu consigo ver especificamente a tuberculose. E aí ele tem uma segunda sacada, que não só eu consigo ver a tuberculose, quanto eu consigo identificar genes que codificam resistência à rifampicina. E aí, cara, aí é demais. E aí então ele em 2 horas já fala se é TB e que se for TB, se a rifampicina serve ou não. Exatamente. E aí só comparando com o BAR, né? A sensibilidade do TRMTB, se a baciloscopia for positiva, é 96%. Nossa, tá. Agora se a baciloscopia for negativa, é 66%. Então qual que é a ideia? É que nesse paciente que a baciloscopia é negativa, eu tenho menos carga de tuberculose. Então é mais difícil eu achar. Então tem essa diferença. Se ele for negativo, 66% de sensibilidade. Então é difícil eu usar ele para excluir tuberculose, né? Certo. Não é tão fácil usar ele como corte para tuberculose, mas tudo bem. E aí ele tem uma parada que eu só preciso de uma amostra, né? Diferente do BAR, né? Exatamente. Então, o BAR é aquela ideia que a gente tinha falado. As amostras adicionais aumentam a sensibilidade. Do Gene Expert não tanto. Mas existe os falsos negativos de Gene Expert. Então, se eu tiver muito na dúvida, eu posso recoletar a amostra. Mas isso acho que vale para qualquer exame, né? Se eu ficar muito na dúvida, eu posso fazer nova amostra. E aí, só uma sacadinha que quando eu tenho uma baciloscopia positiva com Gene Expert negativo, muito difícil disso ser tuberculose. Aí eu vou pensar muito mais naqueles outros diagnósticos que você tinha mencionado, Exatamente. Né? Fechou. Então, e aí, para comentar sobre Gene Expert, o brasileiro, mesmo estando em Fortaleza, quis comentar um pouquinho. Boa! Rapaz, é o seguinte, é sobre o Gene Expert, né? O teste rápido molecular para tuberculose. Meu amigo, isso aí tem muita dúvida, cara. Pode pedir no líquido, pode pedir na urina, pode pedir no líquido pleural. Se a sensibilidade é melhor do que a baciloscopia e a especificidade também, eu posso usar ele para retirar do isolamento? E aí, galera? Desvendem esse mistério pra gente. Pô, João, a gente falou que era de TB pulmonar, você me manda essa? É brincadeira, urinária, não, pleural. Não falo nada, ele sabia que era pulmonar. Sabia. Então, assim, em locais extrapulmonares, quais são os locais que estão validados pelo Ministério da Saúde? Então, eles tinham a ver com escarro induzido, lavado broncoalveolar, isso a gente já tinha comentado, e aí vem lavado gástrico, líquor, gânglios linfáticos e outros tecidos. E aí entra a biópsia, né? Então, é biópsia dos tecidos. E aí, o que não vai entrar aí... Então pulmão, líquor, linfonodo e tecidos em gerais, né? Exato. E aí, a dúvida que ele ficou é a urina e o derrame pleural. Então, assim, pelo Ministério da Saúde não tem validação para esses locais, mas vários estudos estão saindo para ser usados nele, especialmente na urina, né? Então, ele talvez mais para frente tenha essa validação mais importante nesses 2 sítios. Então, tem local que faz, mas validação pelo Ministério a gente não tem. E o da pleura? E do pleural tem uma ideia que a sensibilidade é um pouquinho mais baixa, tem pouco bacilo ali, então não sei se vai ajudar tanto no futuro, mas acho que os estudos aí vão dizer. E aí a segunda dúvida do João era sobre isolamento, né? Então, pegando pelo manual do Ministério, eu vou ter 2 tipos de pacientes que vão estar em isolamento. Ou sintomático respiratório suspeito, ou paciente confirmado TB que está internado.
Ok. Quando que eu vou tirar o isolamento desse? Se eu tiver um sintomático respiratório, se ele tiver um TRM negativo ou 2 baciloscopias negativas, ele sai do isolamento. Então, já com o GeneXpert negativo, já posso tirar. Pronto. E se ele tiver TB ativa, 2 baciloscopias negativas em dias diferentes, aí esse paciente também sai do isolamento. Aí esse tempo pro bar vir negativo nesse paciente que já tem tuberculose e tá internado no hospital é geralmente umas 2 semanas, né, Fred? Você tá me falando assim, o cara que começou a tratar no hospital, né? Isso, e ainda tá no hospital. Aí geralmente ali pela segunda semana que ele pode vir um bar negativo que você vai pedir pra ver se dá pra tirar do isolamento. Eu vou repetir, se tiver 2 negativos, aí eu... Eu acho legal isso, porque eu já vi gente falar, 2 semanas dá pra tirar independente, porque a tos diminuiu. Mas o ideal é você ter certeza que ele ainda não é bacilífero, né? Até porque pode ter resistência, falha de tratamento, etc, né? Perfeito. E um outro ponto é que eu já vi CCH bloqueando de liberar esse paciente suspeito do isolamento. Só com um TRM ou 2 BARs, né? Porque era um paciente que tinha muita chance de ser tuberculose, e aí tava duvidando do exame, achando que era um falso negativo, e ia pro lavado bronquioalveolar, porque era um outro método para tentar ver se ainda pescava tuberculose. Eu acho que esse tipo de argumentação tem 2 lados, né? Um, que o teste rápido molecular e o BAR não tem a sensibilidade 100%, então esse paciente mesmo assim pode ter tuberculose. Mas do outro lado se o paciente tem BAR negativo e GeneXpert negativo, será que esse cara transmite? Entendi. Então fica esse balanço dos dois. Essa dúvida, né? Mas a princípio o manual do Ministério libera esse paciente do isolamento só com esses exames negativos, né? E é legal que você falou isso, Pedrão, porque tem uma frase do Ministério que é assim: os casos devem ser considerados individualmente, principalmente quando forem pacientes vivendo com HIV e pessoas com imagem radiológica altamente suscetível de TB, que é isso que você estava falando, né? Fechou. E aí, por último, a gente tem o famoso padrão ouro, né? Que é a cultura. Certo. Aí você talvez possa ler por aí que a cultura tem o meio líquido e o meio sólido. Isso é detalhe de microbiologia. A única vantagem, a única importância disso é que as culturas em meio líquido saem muito mais rápido do que as culturas em meio sólido. Então, a gente tem uma noção de que cultura para tuberculose demora para sair, né? Mas culturas em meio líquido conseguem sair em 1 ou 2 semanas. Eita! E a gente consegue ter um diagnóstico mais rápido. Certo. E existe essas culturas em meio líquido aqui no Brasil? Existe. Nos serviços específicos para tuberculose normalmente existem, então serviços terciários de tuberculose. Uhum. E aí, pedir ou não essa cultura vai depender muito do seu laboratório. Então, se o seu laboratório estiver disponível, às vezes já entra na rotina direta do laboratório. Se não estiver disponível, faz a cultura meio sólida, que é mais antiga e mais famosa por aí. Show. Qual que é a vantagem da cultura em meio líquido? Ela é mais sensível do que a cultura em meio sólido, só que ela pode vir com contaminantes. Porque cresce tão bem, que pode vir com contaminante. Então a recomendação atual é fazer as duas, se você puder. Isso é uma recomendação do IDSA sobre diagnóstico de tuberculose. Se eu conseguir fazer as duas é melhor, porque aí uma eu vejo a contaminação e a outra aumenta a sensibilidade, entendeu? Mas assim, não é pra você estressar com isso, que não é você que vai fazer essa escolha, né? Quem faz normalmente é o laboratório. Eu só escrevo no pedido cultura. E aí o laboratório vai fazer do jeito que ele consegue o protocolo dele, e aí quando vier o resultado você vai ver lá, cultura em meio líquido, cultura em meio sólido. Entrar em contato com o laboratório pra saber se vai sair 1 semana, 2 semanas que é o meio líquido, ou vai sair mais tarde que é o meio sólido, né? Exato. E aí, a vantagem do meio líquido é que é automatizado, né? Não precisa ficar alguém olhando lá toda hora, ele só bate uma luzinha e já tá pronto. Massa. E aí, Pedrão, só aquele comentário de sensibilidade e especificidade. Sensibilidade da cultura de 88% a 90% no meio líquido e do meio sólido 76%. Com uma especificidade maior que 99%. Que aí pronto, né? E fecha, né? Fechou, né? Show. Lembrando que a cultura também pode pegar aquelas micobactérias não tuberculose. Então, veio um BAR positivo com um GeneXpert negativo, na cultura vai aparecer qual que é essa micobactéria. Será que é Mycobacterium avium, Então assim, Fred, você me falou 3 exames, tá? Você falou do BAR, falou do GeneXpert, que é o TRM, e falou da cultura. E aí, eu peço sempre os 3, me organiza isso daqui. Assim, a ideia, se você puder, é pedir os 3. Você aumenta a sensibilidade do seu diagnóstico com BAR mais TRM mais a cultura. A cultura vai te ajudar a ver qual que é a micobactéria, se tiver outra ou não. E tanto a cultura quanto a TRM vão te dar a sensibilidade. Então o ideal é você pedir os 3. Tá. Uma amostra, né? Na primeira amostra eu peço os 3, né? Isso, e aí nas amostras seguintes eu peço o BAR só para fazer para aumentar a sensibilidade do BAR. Ok. Só que aí vamos dizer que você, não tem disponível. Aí certo. Faz o que você conseguir. Tá bem. Faz BAR, faz TRM, só que tem local que
preferencia o TRM. Então, se você tiver TRM e baciloscopia, melhor fazer o TRM pelo aumento de sensibilidade. Então, só tem essa sacadinha assim. Mas, idealmente, você faz os 3. E se você conseguir, e se um deles tiver, e se o TRM tiver resistência, o ideal é você confirmar isso na cultura. Você fica com essa suspeita importante, mas o ideal é confirmar com a cultura e teste de sensibilidade na cultura. Ok, fechou. Por último, só lembrando que eles vão ser usados para diagnóstico, mas eles também vão ser usados para mim para segmento. Certo. Então, BAR vai ser usado para segmento, tanto para eu saber se esse cara ainda transmite ou não, quanto para ver resposta ao tratamento, e a cultura também. Só que o GeneXpert não. O GeneXpert pensa que nem Covid. Ele pode ficar positivo aí por bastante tempo. Porque ele vê só o fragmento do DNA, né? Exato. Que pode estar vivo ou estar morto, né? Exato. Então, um TRM positivo não indica que esse paciente está agudamente infectado. Ele pode estar no meio do tratamento, no final do tratamento, e continuar com ele positivo. Até 1 ano, se eu não me engano. Então, para controle de cura, só BR e cultura, né? Exato. Só lembrando que o raio-x também ajuda e o quadro clínico, obviamente, se melhorar, também me ajuda. Top. Teve uma paciente ano passado que foi trocado as amostras dela, porque a primeira amostra dela veio com GeneXpert positivo, e aí como veio resistente à rifampicina, foi repetido. E aí não repetido, veio negativo. Aí falou, Clara, e ela mal tinha começado a tratar a tuberculose. Sei. Aí falou, não, claramente teve alguma amostra foi errada aqui. Uhum. Ou a primeira ou a segunda, né? Porque não é pro GeneXpert negativar tão rápido, em questões de dias, né? Mas era TB, não era? Era resistente, não era? Cara, era TB, cara, porque logo depois, alguns dias depois, a cultura de um linfonodo que ela tinha feito ressecção lá atrás veio positivo. Top. Eu acho que com isso a gente encerra a tuberculose, né, Fredão? O episódio do ano tá feito, ano que vem tem mais, né? Ano que vem, TB latente. Latente? Latente. Putz, cara, eu acho que eu preferia a extrapulmonar. Vamos ver o que os ouvintes vão querer. E tratamento? Hepatotoxicidade? Não, essa é loucura, né? Pula. Deixa pro infecto fazer. Pronto, tá bem. Tá na hora dos salves, né, Fredão? Bora, dar os salves. O meu salve vai pro William Yamanaka. Ele é formado em Barretos aí, tá pra fazer prova. Ele é formado em Barretos e o salve dele foi um pedido do Guilherme Rosa. Tava dando aula pro Guilherme Rosa esses dias, aí ele, no meio da aula, pediu pra, cara, dar um salve pro amigo meu aí que ele é fã do TDC. Top. Salve pro William. Pedro, eu queria mandar um salve pro Fernando Araújo. Ele é de Belém do Pará, preceptor de residência de clínica médica da CESUPA e da UFPA. Mais um colega preceptor aí, dando apoio pra gente. Brigadão. Boa. Valeu, Fernando. E aí, o desafio da semana passada, caso de esplena e anemia, caso top, né? Top, difícil. O pessoal do Rio Grande do Norte brilhou no episódio. Não, demais. E o desafio era assim, qual era a causa de espleno que você tem que orientar o paciente a não realizar nenhuma atividade perigosa, esforço físico importante. E o porquê que não pode. E por que não pode, né? E a resposta era mononucleose, né? Devido ao risco de ruptura do baço. Boa. E aí teve alguns acertos, né? Algumas pessoas acertaram. E aí eu quero destacar só os 5 primeiros, tá? Rapidinho, 5 primeiros. Fechou. Tá? O Bruno Elias Pérez acertou. Tá. O Gabriel CHG, não conseguimos achar o nome, da onde é. Tem foto dos Estados Unidos, foto do Brasil, não dá pra saber de onde ele é. CHG. Gabriel CHG. O Ricardo Tavares Filhos, da UFG, acertou também. Top. Pedro Ávila acertou também. Um abraço, xará. E por último, mas não menos importante, o Thiago Botega, que também é preceptor da residência de clínica médica do Hospital Regional de São José, de Santa Catarina. Top. Acertou e pediu pra mandar um salve pro pessoal da residência. Boa. Um abraço, pessoal aí de São José, Santa Catarina. Abraço. Fechou? Fechou. E o desafio pra semana que vem? Você tem um desafio aí, Pedrão? Cara, o meu é o seguinte, ó. É um paciente onde a baciloscopia veio positiva, mas o pulmão é limpo. Não tem nada no pulmão. Tomo mais do que normal. Tá, você tá me dizendo um cara que é bacilífero, então eu vou ter que isolar esse cara, né? Tá, o BR veio positivo, isso. Mas E aí vai ter que isolar. O pulmão tá zerado. É isso aí. Aonde está? Show? Show. Fechou. E lembrar de seguir a gente no @tadeclinicagem, manda sua mensagem lá pra gente. Segue a gente no Twitter também, estamos galgando os passos ali. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, a gente tem aquele novo quadro Fala Ouvinte. Isso, se tiver alguma coisa massa sobre tuberculose, sobre diagnóstico de TB pulmonar que a gente deixou passar, algum caso Top. que você tenha visto na sua universidade, no seu hospital, que eu acho que vale a pena compartilhar, manda pra gente aí, que pra gente compartilhar com todo mundo e todo mundo aprender junto. Boa. Fechou? Fechado. Valeu, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica.
não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.